Estamos a estudar qual livro? Gálatas. Então ainda estamos no capítulo 2 e vamos continuar até o fim do livro. E a nossa sugestão é que toda semana possamos ler e reler este livro inteiro várias vezes. É um livro pequeno, são só 6 capítulos. E este livro tem muito a nos ensinar. Tá bem? Então, fiquem com esta recomendação. Vamos abrir lá no capítulo 2. Hoje vamos meditar no trecho de 11, capítulo 2, versículos 11 a 21. Todos têm a Bíblia aberta, ou o telemóvel, ou... Então o texto diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos pela Tua palavra. E neste momento nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor para podermos entendê-la, transmiti-la, compreendê-la no fundo do nosso coração e aplicá-la na nossa vida. Então, Espírito Santo, usa esta palavra para mexer com cada um de nós, para tocar a nossa mente e o nosso coração de uma maneira transformadora, segundo o Teu querer e para a Tua glória. Agradecemos o nome de Jesus. Amém. Bom, o texto começa e trata basicamente de uma repreensão pública que Paulo fez a Pedro em Antioquia, uma região gentia onde não era a habitação natural dos judeus. E Paulo então está a escrever aos Gálatas para continuar a mostrar a eles qual era de facto o verdadeiro e único evangelho da graça de Jesus Cristo. Então nós já, se nos lembrarmos das pregações anteriores, vamos ver que Paulo estava a querer mostrar aos Gálatas que só tem um evangelho e que é centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo unicamente e nada mais, certo? Então esse evangelho estava em teste porque os Gálatas estavam a ser ensinados a crer em Cristo, mas para a salvação tinha que se crer em Cristo e ter mais algumas práticas. Então Paulo estava
a refutar isso, e a própria autoridade de Paulo estava a ser questionada também. Nós ouvimos isso semana passada, ou as semanas passadas, vamos continuar a ouvir sobre isso, mas é só para nos lembrarmos e nos enquadrarmos. Então, Paulo está a escrever até acerca da repreensão que ele fez a Pedro, para provar a sua tese do único e verdadeiro evangelho, centrado unicamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que nos foi dado gratuitamente, sem mérito algum da nossa parte. Isso é graça. Então Pedro, neste caso, tem uma conduta hipócrita e condenável, como nós acabamos de ler aqui, quando ele então, nesta cidade, em Antioquia, e depois de ter toda aquela revelação de Deus, que nós lemos no início, lembram-se? Que ele foi chamado para ir a Cesareia, para ter com não-judeus ou gentios, e ele recebe aquela revelação do céu, certo? Toda aquela revelação que ninguém é impuro, ele compreende aquela revelação, e quando ele é convidado para ir ter com um não-gentil, lá em Cesareia, com Cornélio, ele vai e fala: olha, eu vim porque Deus me revelou que ninguém é impuro e todos os homens são iguais. Ele compreende que os judeus não são superiores, portanto, aos não-gentios. Ele compreende isso, mas mesmo depois dessa experiência sobrenatural que ele teve com Cornélio, e com toda aquela visão que ele teve, que Deus lhe mostrou, mesmo assim, depois disso, Pedro em Antioquia agora, aqui, ele tem essa atitude, ele começa de novo a fazer acepção de pessoas, começa a tratar as pessoas de forma diferente, e ele então retrocedeu na sua compreensão, pelo menos na atitude, na sua postura, na sua conduta, apesar que a sua compreensão estava lá. Então Paulo, a repreender Pedro, mostra a sua autoridade até para fazer isso, já que a autoridade dele estava a ser colocada em questão, e mais uma vez ele tenta dar ênfase à autenticidade da sua mensagem, que também estava a ser colocada em causa pelos crentes da galáxia. Então, neste enquadramento, o pecado de Pedro não poderia ser tratado de forma leviana ou irresponsável. Era algo muito sério. E Paulo foi bastante enfático ao fazê-lo. E ele o fez por causa das seguintes razões que estão mencionadas aqui no texto. Primeiro é que Pedro tinha motivação, e outros que se juntaram a ele na mesma prática, de voltar a achar, ou pelo menos na atitude, que os judeus eram superiores espiritualmente aos não-judeus, aos cristãos não-judeus. Então Pedro teve a motivação errada. Eles agiram por medo daqueles que eram da circuncisão, que diziam que para ser salvo, sim, tinha que se acreditar em Jesus, mas tinha que praticar a circuncisão e outras práticas da lei. Então Pedro aqui estava tentando agradar os homens, como nós lemos aqui, como Paulo já tinha falado, que ele não estava para agradar os homens, mas Pedro, por medo desses, como nós lemos no versículo 12, então tenta agradar aos homens. Versículo 12 diz: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo, aí está aí o medo, os que eram da circuncisão, aqueles que queriam ainda manter essa prática do judaísmo. Então, a motivação de Pedro e daqueles que o seguiram já estava errada. A atitude de Pedro e daqueles que também estavam a ter a mesma atitude, fizeram alguns irmãos tropeçar. Versículo 13 diz: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, a influência que a nossa atitude tem, e no caso, a atitude de Pedro e de outros tiveram. Eles foram hipócritas e conseguiram influenciar os outros, até mesmo Barnabé, a entrar nessa hipocrisia, de voltar a ter essa atitude de que
o judaísmo era importante, que os gentios que se convertiam a Cristo precisavam, então, ter algumas cerimônias ainda da lei. Então estava a desvirtuar o Evangelho, e Paulo combate isso. O Evangelho não é isso. Paulo volta a falar, a tentar no livro todo de Gálatas a mostrar que o Evangelho está baseado unicamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo e nada mais. Então Pedro aqui foi repreendido porque ele estava de novo a colocar o judaísmo como algo superior e algo a se juntar à fé em Cristo, algumas práticas pelo menos. A atitude de Pedro, claro, já lemos, era hipócrita. Apesar de saberem a doutrina certa, eles não estavam a praticá-la neste momento. Apesar de toda aquela revelação que Pedro já havia recebido, que nós lemos no início, ele, apesar de saber isso, ele não tinha esquecido isso, mas ele estava sendo hipócrita na sua atitude e na sua prática. E a atitude de Pedro era uma negação do Evangelho. Olha o que Paulo diz no versículo 14. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Por quê? Como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Desculpa, eu comecei no meio. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Então, olha, Paulo começa assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Então, a atitude de Pedro era uma negação do Evangelho único e verdadeiro, centrado unicamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Obrigar os gentios, aqueles que se convertiam, a viver como judeus, de acordo com Paulo, era um outro evangelho que ele cita aqui no capítulo 1. Ele fala: olha, como é que vocês passaram para outro evangelho? Não existe outro evangelho. Qualquer outro evangelho é anátema, é maldição, porque só existe um evangelho, que está unicamente centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, Paulo repreende Pedro, porque ele quer preservar a mensagem do Evangelho. E nós também temos que ter esse cuidado de preservar a mensagem do verdadeiro Evangelho e não cedermos a hipocrisias ou a outras coisas que podem chegar à igreja e que chegam em todas as épocas. Hoje não é diferente daquela época. As heresias, os falsos evangelhos continuam a se aproximar e a tirar a centralidade de Cristo e da sua obra. Mas os versículos seguintes aprofundam a compreensão do que se passou. Existem esses sintomas que eu falei aqui, mas a raiz do problema é exatamente outro. É o orgulho dos judaizantes que os levou a sentirem-se presunçosamente superiores aos cristãos gentios. Na verdade, era um preconceito racial. O versículo 15 diz assim: nós judeus de nascimento e não gentios pecadores. Ou seja, havia toda uma presunção de superioridade dos cristãos judeus sobre os cristãos gentios. E na verdade, de certa forma, até um racismo, né? E o racismo não deixa de ser, as raízes do racismo são uma resistência ao Evangelho da salvação, sem dúvida. Então Paulo, após chegar ao fundo da questão, ao cerne da questão, fala: olha, vocês o problema de vocês é essa presunção de superioridade racial. E aí em seguida ele fala: olha, ninguém é justificado pela lei, ninguém é justificado por sua nacionalidade, ninguém é justificado pelas boas obras. Paulo fala absolutamente claro
para Pedro que isso não vale nada, porque isso não justifica ninguém. E justificar significa tornar alguém justo, ou tornar alguém aceitável, tornar alguém puro. No caso dos judeus, para ser purificado, para ser aceitável diante de Deus, tinha que ter rituais de purificação, a própria circuncisão e etc. E Paulo está dizendo, não. A lei não vai justificar ninguém. Ninguém vai se tornar aceitável diante de Deus, ou puro diante de Deus, ou ser considerado justo diante de Deus por causa da lei. Mas a justificação é só pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo é que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Pela fé em Jesus Cristo e na sua obra a nosso favor é que nós somos considerados justos, sem culpa, sem pecado, limpos, puros diante do Senhor. Então Paulo está falando, olha, não vale nada isso. Essa presunção de superioridade é lixo, não vai levar a lugar nenhum. Boas obras, rituais religiosos não vão justificar, não vão nos tornar melhores diante de Deus. Nada que nós possamos fazer vai nos tornar dignos de merecer o favor, a graça, a salvação, o perdão do Senhor. Nada. O nosso pecado nos trouxe a condenação. E a lei exalta, mostra exatamente isso. A lei mostra exatamente isso. Que nós não conseguimos cumprir os preceitos de Deus. Não conseguimos. E é por isso que a lei, ninguém é justificado pela prática da lei, porque nós não conseguimos praticá-la na totalidade o tempo todo. Não conseguimos. Então Paulo claramente diz isso para Pedro e agora aos Gálatas, de que a nossa justificação, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, sermos aceites por Deus, só é possível quando nós confiamos em Jesus Cristo e reconhecemos o trabalho, a obra que Ele fez por nós na cruz, onde Ele derramou seu sangue, perdoou os nossos pecados e ressuscitou, subiu aos céus, tudo isso para nosso favor, para a nossa salvação. Somos purificados, somos considerados limpos por causa de Jesus. Somos aceitos por Deus, e isso não é pela lei, nem por mérito humano. É por causa de Cristo, é porque nós depositamos a nossa confiança em Cristo. E o versículo 19 diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Então Paulo percebe que não é possível praticar a lei. Ele reconhece o pecado e a sua condenação. E Paulo, diante da impossibilidade de cumprir a lei, de praticar a lei, é que ele viu a necessidade de um Salvador. Morrer para a lei, como ele diz aqui, é morrer para a sua condenação, porque a lei, sem dúvida, condena. A lei nos justifica, mas Cristo nos justifica, ou seja, nos torna limpos, puros, justos. Só Cristo pode fazer isso. E então ele diz em seguida no versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida agora não é de obediência à lei, em Cristo não é de obediência à lei, mas sim de permitir que Cristo, o único que cumpriu a lei, viva através de mim. Aí sim é possível cumprir a lei, porque Cristo é o único que não pecou. Eu não consigo, eu preciso de Cristo. E Ele diariamente vai me ajudar a alinhar a minha vida com os princípios desse Evangelho, da graça de Jesus Cristo. E é interessante que Paulo aqui nos ensina a beneficiarmos de toda a obra de Cristo.
não só da sua morte na cruz, mas também da sua presença na nossa vida para podermos viver a vida cristã. É Ele que vive a vida cristã. A vida cristã é Cristo vivendo em mim e através de mim. Eu não consigo produzir a vida cristã. Não consigo. Assim como não conseguiríamos observar a lei, não conseguimos viver a vida cristã, que na verdade é a mesma coisa. Não conseguimos. É impossível. Nós precisamos de um único que consegue cumprir, que conseguiu cumprir a lei, fazê-lo através das nossas vidas. É nos beneficiarmos de toda a obra de Cristo. É nos beneficiarmos do perdão na cruz, mas também nos beneficiarmos da presença dele e da sua vida, que pode ser vivida através de nós. E para isso precisamos abrir espaço para ele e para o seu Espírito continuar a trabalhar. Então, esse texto é bastante profundo e no versículo 21, ainda Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Cristo irá fazer tudo por ti. É possível combinar mérito com graça. Se a justificação é pela lei, então a morte de Cristo é sem sentido histórico e sem sentido para cada um de nós. Não podemos salvar a nós mesmos. Precisamos da graça de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz aqui de uma certa forma: se eu quiser conquistar a minha salvação de alguma maneira, eu estou a anular a graça de Cristo. Estou a dizer que eu não preciso, que eu consigo salvar a mim próprio. Não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Não há mérito algum em nós. Nós não merecemos a salvação. Não merecemos o perdão de Deus. Não merecemos. Mas Ele gratuitamente, em Cristo Jesus, nos dá. Porque se fosse possível para nós obtermos a salvação, nós poderíamos comprar a Deus. Uns mais, outros menos, poderíamos negociar com Deus. Mas Deus não se compra. Não há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus. Não há nada em nós, humanamente, que pode comprar o favor de Deus. E diante desta verdade, desta realidade, Ele então, por amor, por misericórdia, graciosamente nos deu a salvação em Cristo Jesus. E isso está disponível para todos os que quiserem. Está aberta para todos. Não é exclusividade de alguns. Não é para judeus, ou para esta ou para aquela nacionalidade, não, porque todos nós somos iguais perante o Senhor, e é isso que Paulo tentou mostrar para Pedro aqui. E nesta manhã podemos celebrar a salvação que Ele nos deu gratuitamente. E ao participarmos da ceia, vamos fazer isso. Vamos relembrar o que Ele fez por nós na cruz. O seu favor que nós não merecíamos, mas Ele nos deu e nos alcançou. Graças a Deus por sua graça, por sua misericórdia e por esse Evangelho. Que é centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não precisamos acrescentar absolutamente nada, porque Cristo fez tudo por nós. Amém? Amém? Então, com gratidão, vamos participar da ceia. São todos convidados a participar, aqueles que já depositaram a vida, já depositaram a fé em Jesus Cristo. Tá bem? Estão a viver em obediência a Ele. Obrigado. Vou pedir para o Demóstenes e para a Wanda, então, que possam ajudar na distribuição do pão e do vinho. Pão que representa o corpo de Cristo, que foi sacrificado por nós, e vinho que representa o sangue de Jesus derramado na cruz no nosso lugar. Vamos ter um momento de reflexão pessoal e de oração. Cada um analisa a sua própria vida
e participa da ceia do Senhor. Aqueles que são crentes em Jesus Cristo e estão dispostos a viver em obediência a Ele. Obrigado, Senhor, pelo pão e pelo vinho que simbolizam a entrega total e sacrificial de Jesus no nosso lugar, de uma forma graciosa e essencial, vital, para o nosso perdão e para a nossa salvação. Obrigado, porque o mérito é todo de Jesus. E nós humildemente recebemos a graça, a bênção, a misericórdia, o amor do Senhor, demonstrados na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos relembrar do que o Senhor fez por nós, e ajude-nos a fazê-lo até a volta do Senhor, e que possamos anunciar esta mesma graça às pessoas que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos receber o pão e o vinho, ou o pão primeiramente, e depois vamos comê-lo todos juntos.